Olá você que está ligado na programação do Canal Rural, muito bom dia, seja bem-vindo nesta manhã de quarta-feira, aquele nosso encontro semanal, aquele bate-papo gostoso, sempre trazendo informação aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala ao vivo aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. E você é nosso convidado a partir de agora a ficar sabendo um pouco mais sobre o tema que a gente preparou para hoje. Já vou trazer aqui o nosso instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, que é o Cleonir Andrade, está aqui com a gente mais uma vez, hoje para falar de um tema que ele conhece bastante, aliás, está com o chapéuzinho já indicando que além de instrutor, ele também é do campo e produtor rural. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo, Cleonir, mais uma vez. Bom dia, patrônio. É um prazer sempre estar aqui à sua companhia e falar pro pessoal aí que tá em busca de conhecimento, né? Maravilha. O Cleonir já veio aqui outras vezes, participou do programa, trazendo informação principalmente sobre irrigação, né, em várias culturas, trouxe já aí várias informações importantes em outras edições do Bom Dia Senar Mato Grosso, e hoje ele vai falar sobre o cultivo de mandioca e as perspectivas aqui para o estado de Mato Grosso. Por que falar desse tema, Cleonir? Então, patrônio, falar sobre a mandioca é muito importante, principalmente para, né, em relação ao estado de Mato Grosso, que é uma das culturas que pode propiciar um acréscimo de renda, principalmente para as pequenas propriedades, para a agricultura familiar, né? Perfeito. Geralmente é a porta de entrada para muitos produtores ali, né, que começam ali no seu sítio, no seu lote, e aí começam justamente com a mandioca. Aqui, só para a gente acreditar, o Cleonir, além de engenheiro agrônomo, tem doutorado ali em agronomia, é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, como eu disse, e também é produtor de mandioca, então conhece bastante essa cultura e por isso vai emprestar um pouco mais desse conhecimento. Perfeito, patrônio. A mandioca ela faz realmente essa transição, né, do produtor que utiliza a agricultura familiar apenas para subsistência, a partir do momento para entrar no comércio, né? Muitos produtores utilizam a mandioca para fazer essa passagem, né? Agora a gente está falando de um alimento muito importante, muito rico também, né? Perfeito. A mandioca, patrônio, ela foi eleita pela ONU como o alimento do século XXI, principalmente devido à sua versatilidade tanto no cultivo a campo como na sua utilização na culinária, né? Então, no campo, ela apresenta uma versatilidade muito grande, podendo ser cultivada em diferentes tipos de solo, em diferentes regiões e em diferentes condições edafoclimáticas, né? Sejam de clima e solo. E na culinária ela é utilizada para diversos produtos, bolos, doces, farinhas, entre outros, né? Perfeito. É, a mandioca em si, é um dos alimentos mais consumidos no mundo, principalmente em regiões tropicais, onde ela é mais cultivada. Então ali a gente fala que entre as latitudes 30 norte e 30 graus sul, ela apresenta um desenvolvimento e é cultivada em grande escala, né? Em grandes áreas, por grandes áreas, né? E ela apresenta uma multiplicidade de usos, seja para consumo humano, na forma que a gente já comentou de bolos, doces, farinhas, entre outros, e também para o consumo animal ou industrial. Quando a gente pensa em consumo animal, a mandioca ela pode entrar na utilização de rações em substituição, na grande maioria, do milho, né? E ela propicia também a possibilidade de fazer silagem para animais, né? Ou seja, tem uma versatilidade muito grande, como ele mencionou. E aqui no próximo slide, sei que você traz alguns exemplos aí, né? Só para a gente relembrar aí. Vamos então lá. aqui são alguns exemplos de como a mandioca pode ser processada, né? Então a gente tem mandioca chips, farinha de puba, mandioca crua embalada, mandioca pré-cozida para fritar, mandioca, farinha de mandioca, polvilho doce, polvilho azedo, a goma para tapioca, né? Então todos esses são subprodutos da mandioca, né? E é nesse ponto que a gente dá uma ênfase, por exemplo, que o produtor pode agregar valor ao seu produto, dando origem a algum desses outros subprodutos da produção de mandioca, do beneficiamento da mandioca. Bom, Né? eu sou natural de Mato Grosso do Sul, então eu sou suspeito para falar, mas lá sempre que a gente faz, né, churrasco, sempre tem um acompanhamento da mandioca. Aqui em Mato Grosso também já é muito comum essa utilização, né? Então realmente é um alimento que tem uma versatilidade muito grande para a utilização, e lá em Mato Grosso do Sul e em outras regiões a gente sempre está com churrasco acompanhado ali a carne com a mandioca. Perfeito. A mandioca é considerada a mais brasileira das culturas, por ser originária no Brasil e cultivada praticamente em todo o território nacional. Ela vem sendo explorada basicamente em pequenos produtores e em áreas marginais da agricultura. Então esse é o que a gente fala que é um ponto, vamos dizer, positivo para a mandioca, que ela pode ser cultivada também em áreas de menor fertilidade, em áreas são mais pobres, áreas que têm o solo mais ácido, e ela tolera bem essa acidez, bem essa baixa fertilidade do solo. Então, nessas áreas, principalmente da agricultura familiar, os agricultores familiares
destinam as áreas mais férteis para outros tipos de cultivo e as áreas um pouco mais pobres cultivam mandioca. Né? Perfeito. Por sua adaptação a condições climáticas do Cerrado, baixo custo de produção e elevado potencial produtivo, a mandioca apresenta como uma das mais promissoras culturas da agricultura familiar para o estado de Mato Grosso. Então, Patrone, dentro do estado de Mato Grosso, esse potencial produtivo e adaptação a diversas características torna a mandioca realmente uma cultura muito promissora para a agricultura familiar. E ela já vem sendo utilizada, né? Mas ainda tem muito do que prospectar, muito do que prosperar ainda. Por isso que a gente mencionou ali no começo, a porta de entrada, muita gente na agricultura familiar acaba começando ali, ou incluindo também no rol das atividades, né, naquele leque de produtos, a mandioca como uma das opções, aí, uma alternativa de renda. Né? Perfeito. Mas vale ressaltar o seguinte, patrão, a gente falou que ela se adapta muito bem a todas essas condições, as condições de baixa fertilidade, condições de acidez no solo. Entretanto, existem as condições ideais para o cultivo. Perfeito. Né? Então a gente tem o seguinte, as condições mais favoráveis à cultura são terras um pouco mais terras de altitude, por exemplo, altitudes entre 600 e 800 metros acima do nível do mar, né? Uhum. Dentro dessas características a gente pode destacar a região aqui de Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Primavera do Leste, a região do Chapadão dos Parecis, né? Essas são mais propícias para o cultivo de mandioca. Não que ela não possa ser cultivada em outras regiões, né? Uhum. Temperatura média entre 20 e 27 graus Celsius e precipitações de 1.000 a 1.500 milímetros durante o ano, desde que bem distribuídas. Então esse é um ponto, patrone, que gera o quê? Que propicia uma sazonalidade muito grande no cultivo de mandioca. Por quê? Por conta desses 1.000 a 1.500 bem distribuídos, né? E a gente sabe que no Mato Grosso, de uma forma geral, a gente não tem uma boa distribuição das chuvas, né? Agora, só um pouquinho. Você botou aqui uma temperatura média anual entre 20 e 27. A gente está bem longe disso aqui em Mato Grosso. Essas seriam as condições perfeitas, como você disse. Não significa que ela não tolere nossa temperatura. Na verdade, patrão, a temperatura média anual entre 20 e 27 está dentro da nossa característica. Apesar do nosso calorão acima dos 30 e poucos graus sempre? Isso. Porque quando a gente trabalha com média anual, por exemplo, o município de Mato Grosso que apresenta a maior média de temperatura anual é o município de Cáceres, com temperaturas de 26,1 graus Celsius de média anual. Ótimo. Entendeu? Então, assim, que quando a gente fala média anual, tem essa considerar aqueles poucos dias que a gente tem abaixo dos 30 graus, então acaba equilibrando a média. Perfeito. Legal, bem explicado. Então nós temos aí uma distribuição da precipitação ao longo do ano, né? Em que a gente tem duas estações bem definidas no que diz respeito à precipitação. Um período chuvoso que vai lá de outubro a março, outubro a abril, e de abril a setembro o período de seca, né? E aí nesse período de seca é onde a mandioca se estagna, né? Ou seja, se ela já está estabelecida no campo, ela vai ter o quê? Ela vai se manter, vamos dizer assim, inerte durante aquele tempo, só resistindo àquele período de seca, e quando vem a chuva de novo, ela volta a desenvolver. Isso propicia o quê? Uma sazonalidade. Que nesse período de seca e no início das chuvas, a gente tem o quê? Baixa disponibilidade de mandioca no mercado. Bem como no intervalo entre o período chuvoso. Então, essa sazonalidade, ela tem que ser olhada pelo produtor de forma diferente. Às vezes, buscar o quê? Produzir na entre-safra, produzir nesses períodos que tem baixa disponibilidade de matéria-prima no mercado para tentar o quê? Aumentar a sua renda. Às vezes um investimento ali direcionado vai ter um retorno aí por conta justamente dessa ausência do produto ou de uma grande oferta nesses períodos mais críticos. Perfeito. E não somente essa variação, essa má distribuição das chuvas, vamos dizer assim, dentro do estado de Mato Grosso, isso propiciou o quê? Um decréscimo também na área cultivada de mandioca no estado de Mato Grosso, bem como a escassez por mão de obra, né? Como a pesquisadora Dorolice Moretti, da Empaer, ela demonstrou numa pesquisa que a área do Mato Grosso, na última década, diminuiu em 52% a área cultivada com mandioca, né? Ou seja, caiu pela metade aí. Isso, menos da metade, né? Reduziu em 52%. Então, a produção no estado do Mato Grosso, que já não era tão grande, já não é tão grande, ainda vem sendo reduzida, né? Um gráfico aí demonstra a participação dos estados na produção nacional de raiz de mandioca. A gente destaca ali o estado de Mato Grosso com 2%. Isso dados de 2010, ou seja, agora passado 10 anos, aquilo que a pesquisadora
explicou, a gente vai reduzir esses 2% que era representado pelo estado de Mato Grosso apenas a basicamente menos que 1%. Né? Agora você colocou ali, com o que disse a pesquisadora da Empaera, a dona Alice Moretti, que um dos grandes motivos é a escassez de mão de obra. Escassez de mão de obra. Não que a mandioca tenha uma necessidade extremamente alta de mão de obra como as hortaliças, mas ela demanda de mão de obra, principalmente na época do plantio, que grande parte do plantio é realizado de forma manual, as limpas que a gente chama, né, que é o que? A carpira, a mandioca, retirar o mato, né? Então, isso demanda de grande mão de obra. E essa mão de obra está cada vez mais escassa. As pessoas, a população em si, já não tem tanto interesse de realizar esses trabalhos dentro da área de produção. E isso acaba o quê? Diminuindo a disponibilidade de mão de obra e alguns produtores deixando de produzir certos produtos em virtude da dificuldade de conseguir mão de obra. Um dos motivos desse cenário seria, por exemplo, essa visão, às vezes equivocada, como você vai mostrar no próximo bloco, com relação ao preço? Achar que não há rentabilidade, não há viabilidade, e você acaba desestimulando também quem vai trabalhar? Perfeito. Essa sazonalidade que ocorre tanto na disponibilidade, ela reflete diretamente no preço. A gente fala na oscilação de preço durante o ano, no cultivo de mandioca, na saca de mandioca é muito grande. Daqui a pouquinho, então, o Cleonir vai trazer essas informações, tem um panorama aí de como está o mercado da mandioca, depois essa introdução que ele trouxe aqui para a gente, apresentando o cenário, essa realidade, né, de uma redução muito grande da área destinada ao cultivo de mandioca, o desinteresse de muitos produtores, e é claro que esse desinteresse reduz a oferta e mexe, claro, no mercado, mexe aí nos preços, ampliando a oportunidade ou abrindo oportunidades para quem quer investir nessa cultura. Então continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Só o Canal Rural tem uma programação voltada especialmente para o mundo equestre. Só aqui você tem conteúdo sobre todas as raças equinas do país. Transmissões de exposições, provas ao vivo, leilões, programas especiais e documentários que você não encontra em nenhum outro lugar. Tudo para você acompanhar de pertinho a sua raça favorita. O mundo do cavalo é aqui, no Canal Rural. Vem aí o tradicional encontro de cooperativistas paranaenses. Desta vez será virtual, dia 4 de dezembro a partir das 8h30 da manhã. Transmissão ao vivo pelo Canal Rural e YouTube. Palestras e apresentações culturais, participação de lideranças cooperativistas e de autoridades como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, governador do Paraná, Ratinho Júnior, do presidente da Frencop, Evair de Melo, e do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas. Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses. Uma realização do Sistema OCEPAR. Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe, se precisar, Conecta, o pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Já pensou comprar tudo o que você precisa para sua fazenda, sua casa e sua família num só lugar? Chegou o Balcão Rural, o site que tem tudo para você fechar negócio com muito mais vantagem. Variedade de produtos, ofertas imperdíveis e as melhores condições de pagamento. O Balcão Rural tem o selo de confiança do Canal Rural, por isso você tem garantia de segurança nas suas compras e ainda recebe em qualquer lugar do Brasil. Acesse balcãorural.com.br, o melhor lugar para fechar negócio. A 9ª temporada do Projeto Soja Brasil tem novidades. O Canal Rural e a ProSoja Brasil se juntaram para criar a Rede Soja Brasil.
Durante toda a safra, teremos produtores em 14 estados que vão mostrar como estão as lavouras. Vamos receber as informações do plantio até a colheita da oleaginosa. Sabemos que cada região tem suas diferenças e vamos acompanhar tudo com a ajuda dessa turma especial de produtores. Os vídeos e depoimentos você acompanha no Rural Notícias e no Mercado e Companhia. Realização: Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio: Mitsubishi L200 Triton Sport. For You For New Generation. E Rara. Agricultura é a nossa vida. John Deere conecta pessoas, inteligência, tecnologia e máquinas para o avanço do agronegócio. Apoio: Monsoi, semeando o futuro. Coordenação técnica: Embrapa. Consultoria: Safras e Mercado e Somar Meteorologia. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Você nos acompanha pela TV e também simultaneamente pelo Facebook. Obrigado pela sua companhia. É sempre bom poder contar com a sua audiência todas as quartas-feiras pela manhã, onde nós nos comunicamos e trazemos informação que vem da equipe, preferencialmente da equipe de campo, a equipe de instrutores do Senar Mato Grosso, sempre dividindo conhecimento aqui com a gente, utilizando esse canal de comunicação com você que está do outro lado da tela. Hoje está aqui comigo Cleonir Andrade, que é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, é engenheiro agrônomo e também é produtor de mandioca. E aí ele trouxe esse tema para trabalhar aqui com a gente essa manhã. Cleonir, vamos lá, você trouxe um panorama, a realidade, e agora a gente tem ali a questão dos preços, né, a oscilação de preços. Como que tudo que você trouxe aqui interfere nesse cenário? Muito bem, Patrone. Essa redução que a gente já comentou da área plantada, da área cultivada com mandioca na última década, vem refletindo ano após ano no valor da comercialização da saca de mandioca, né? Entretanto, esse ano houve um acréscimo, um aumento nesse valor do preço da mandioca muito maior do que nos últimos anos. A gente até destaca que acredita-se que essa redução na área plantada nesses 10 anos trouxe um reflexo muito alto nesse ano de 2020, em que normalmente o máximo dos últimos 3 anos do preço da saca de mandioca tinha chegado a R$70, R$75 lá na roça. Óbvio que comercialização no atacado em torno de R$85, R$90, R$95. E esse ano, agora, um último dado levantado pelo Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortifruti Granjeiro, que é a ProHort, que é um programa governamental do governo nacional, junto com o Ministério da Agricultura e o SEASAS, que disponibiliza a cotação para cada SEASA dentro do Brasil todo em uma plataforma. Para o SEASA Cuiabá, no dia de hoje, foi lançado um boletim que o preço médio da saca de mandioca, o preço mais praticado no comércio de atacado, está em R$150, tendo um máximo de 170 e um mínimo de 130. Isso para a semana que vai agora do dia 1º até o dia 6 de dezembro. Saco de mandioca são 50 quilos. Um saco de mandioca de 50 quilos. Lembrando o seguinte, que para chegar hoje a R$150 a saca, vamos falar no preço mais praticado, em maio esse preço no atacado era de R$45. Então, aí ao longo de 6 meses, a gente saiu de 45 até 150. Então, é uma variação de preço muito grande. E essa variação de preço é maior ainda quando a gente pensa no produtor rural. Quem está lá na ponta, quem está lá produzindo. Esse é o preço final. Esse é o preço em atacado, lá no SEASA. Então, lá no produtor, aquele produtor, essa sazonalidade, essa variação de preço foi maior ainda. Por quê? A grande maioria, como a gente falou, de produtores de mandioca, são pequenos produtores da agricultura familiar. Eles não conseguem ter um volume grande para acessar um canal de comercialização direto, ou um volume grande para vir e trazer direto no SEASA. Então acaba o quê? Que quem acaba fazendo esse trabalho de ir lá no produtor comprar a mandioca e vir trazer, são o que a gente chama de atravessadores, né? Então, lá em maio, esse preço da mandioca era praticado lá na roça a R$20. Então, o produtor recebia R$20 lá em maio por um saco de mandioca e ele chegava a ser comercializado lá no atacado por 45, certo? Hoje,
eu posso dizer, a realidade do produtor, hoje lá na roça se paga entre 110 e 120 reais o saco de mandioca, para chegar para o consumidor final, no atacado, a 150 reais. Tiver a importância de você tentar escalonar o seu cultivo ou então direcionar sua produção justamente para esse período onde uma ausência de oferta é maior. Pegando ao exemplo aqui do preço de atacado, a gente tem uma variação aí de 3 vezes, né, de 45 para 150 em média. Mas no campo essa variação é em torno de 6 vezes, né? Você sai de 20 para algo em torno de 120 que você mencionou. Ou seja, encontrar uma forma de produzir para atender a demanda nessa época. Essa sazonalidade é algo específico desse ano ou realmente tem acontecido essas oscilações de preço em anos anteriores, nessa mesma época, com essa mesma intensidade, Cleonir? Perfeito. Essa oscilação de preço, Patrônio, ocorre todos os anos, mas jamais a gente viu essa variação tamanha. Sair de 20 reais para 120 reais. Então é uma variação de preço muito grande que não é comum. O comum ocorrer essa oscilação, sai de 20 reais até 40, 50, 60 reais, certo? E aí a gente costumo dizer para os produtores, é que aproveitar essa informação, né? Por exemplo, já que tem um atravessador que faz esse processo, por que não montar uma cooperativa? Por que não ter uma associação, uma cooperativa? Encontrar uma maneira de ampliar a oferta. Essa produção e consegue, em grande escala, atender grandes canais de comercialização direto, né? Então, o produtor consegue agregar valor ao seu produto por meio de uma cooperativa ou buscar uma forma de processar esse alimento, né? Todo alimento que a gente gera um processamento, todo produto que a gente processa, seja às vezes um processo mais simples possível, agrega valor. Só o fato de descascar e embalar, você já agrega valor. E aí você foge um pouco dessa sazonalidade. Para a gente só tentar entender, você falou que não é comum uma oscilação tão grande. A que você atribuiria esse cenário? Esse cenário, essa oscilação tão grande foi em função da baixa disponibilidade do produto. Principalmente por quê? Redução de área cultivada. E obviamente que nesse ano, em específico, a gente teve um período seco mais extenso. Ou seja, não que a quantidade de chuva tenha diminuído, mas a gente fala que a janela de plantio, sim, as chuvas têm se condensado mais nos meses chuvosos e deixado uma maior janela de período seco. Para a gente só fechar esse ponto aqui, para conseguir produzir, para atender a demanda nesse período do ano, você tem que plantar quando? Qual que é o ciclo? Então, o intuito para conseguir produzir nessas entre-safras, vamos dizer assim, para alcançar esses valores maiores, é o quê? Utilizar de tecnologia, principalmente a irrigação, né? A gente vai demonstrar à frente ainda dados realmente do estado de Mato Grosso, já de algumas áreas irrigadas. O ciclo é de quanto tempo da mandioca? O ciclo a mandioca mais cultivada no Mato Grosso hoje é a variedade Camanducaia. Ela tem ciclo de 6 meses a 10 meses. De 6 a 10 meses. Então já entendemos o momento de plantar aí para poder tentar colher nessa época. Vamos seguir adiante, vamos lá. E aí, o que esperar do preço da mandioca para os próximos anos? Essa é uma indagação que fica na nossa cabeça, é o que esperar nos próximos anos, né? Isso conversando com alguns técnicos da Embraer, com alguns produtores, a gente espera que esses preços se normalizem, provavelmente daqui a 2, 3 anos, patrônio. Por quê? Esse ano, normalmente quando o preço da mandioca começou a dar uma subida, a maioria dos produtores comercializou a sua mandioca, tentando aproveitar aquela alta no valor da mandioca. E acabou o quê? Colhendo lá por junho, julho, que começou a aumentar, e a rama, que é o que a gente se planta, né, acabou sendo perdida, secou. Ou seja, a disponibilidade de ramas para novos cultivos no estado de Mato Grosso é muito baixa. Consequentemente, o que se espera que para os próximos anos essa produção não aumente. Por quê? Porque isso. Baixa disponibilidade de rama. Então, e essa seca também já propiciou vários produtores que plantaram e perderam o plantio, tendo que replantar, ou seja, dobrando a necessidade de rama por área. Importante informação, Cleonir. Vamos lá, você trouxe um exemplo ali também que fala sobre irrigação, né? Perfeito. Então, aqui é uma publicação, cultivo de mandioca irrigada por gotejamento produz durante o ano todo em Acorizal. Então, em Acorizal, a Embraer tem uma URT, que é a Unidade de Referência Tecnológica de Produção de Mandioca, que o produtor, juntamente com a assistência técnica da Embraer, alcançou produtividades de 34 toneladas por hectare e o de comum mandioca irrigada. E a média nacional é de 14 toneladas. Mais do que o dobro aí, bem mais que o dobro. Um acréscimo muito grande na produção, utilizando o quê? Utilizando a tecnologia, né? E quando a gente fala em tecnologia, nós estamos falando na tecnologia aplicada, não necessariamente de semeadoras, colhedoras, mas o quê? A tecnologia empregada no processo de irrigação, encontrando a necessidade da cultura e
fomentando essa quantidade que ela necessita para não ocorrer Perfeito. deficiência Leonir, para a gente hídrica. fechar, vamos lá. O que o produtor deve ficar atento? Com certeza, muita gente que está assistindo vai ficar interessado, né? Porque está vendo essa oportunidade. Você disse que são em torno de 2 anos aí para o mercado voltar ao comum, vamos colocar entre aspas isso aí, ou seja, tem uma oportunidade. O que o Perfeito. produtor tem que se atentar? O que o produtor tem que se atentar no cultivo de mandioca? A gente tem percebido que nos últimos anos houve um incremento de pragas, se podemos dizer assim, pragas que não tinham uma incidência tão grande de mandioca, que nos últimos anos tem se acarretado. Principalmente nós estamos falando aqui da região do estado de Mato Grosso, certo? Então o produtor tem que tomar cuidado. As principais pragas que atacam a mandioca na nossa região: mosca branca, percevejo de renda, murcha bacteriana. A murcha bacteriana é uma doença, como o próprio nome diz, bacteriana, normalmente propagada por meio de ramas contaminadas, ou seja, eu trago uma rama contaminada para a minha área. Formiga, principalmente na hora da emergência, do início da estabilização da cultura no campo, né? A formiga cortadeira pode ocasionar prejuízo. Em relação à fertilidade do solo, apesar de ser extremamente resistente a baixas fertilidades, à acidez do solo, se a gente tem uma fertilidade um pouco melhor, eu vou alcançar altas produtividades. E um ponto crucial: ramas de boa procedência e de qualidade. Perfeito. Se eu tenho uma rama de boa procedência e boa qualidade, eu vou ter uma planta sadia e muito bem estabilizada no campo. Maravilha, Leonir, obrigado pela tua participação aqui, obrigado pelo recado aí, tenho certeza que muita gente vai aproveitar essas informações para colocar em prática no campo. Então, produtor, Leonir trouxe aqui algumas dicas importantes. Se você aposta nesse ramo, né, investe no cultivo de mandioca, as dicas estão aí, a oportunidade está lançada. Obrigado mais uma vez, Leonir, obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Fiquem bem, um ótimo dia, até nosso próximo encontro no Bom Dia Senar Mato Grosso.